especial do sócio, a gente tem hoje com muita alegria Darcy Luiz Klein, de Cascavel, no Paraná. Nosso querido amigo aí que mandou a sua foto. Do Maranhão, de Lagoa dos Rodrigues, nós temos o Raimundo Ribeiro Lima Neto e também a Celei Terezinha Teixeira, de Princesa, em Santa Catarina. É conterrânea do senhor, padre. E ela também mandou a sua foto e eu sugiro a você, meu querido, e também convido, minha querida, você a fazer o mesmo. Mande a sua foto pra gente. Você que é sócio, sócia desta obra, você é o patrocinador dessa rede de televisão. Você tem todo o direito de enviar sua foto e a gente aos poucos vai publicando aqui no programa Brasil Cristão, que é o programa do sócio por excelência, né? Mas também a gente ama os telespectadores, não é por isso que a gente não vai falar com você, telespectador, telespectadora que está sintonizando agora. É o caso aqui da Maria Oliveira de Souza, padre Evaristo, de Vitorino Freire, no Maranhão. Sabe o que ela fez? Tornou-se uma sócia. Disse sim a Jesus agora, através dessa obra. Então, eu vou colocar aqui nesta urna, junto com o e-mail da Alessandra, que mandou aqui pra gente, de Aracruz, no Espírito Santo. Ela mandou a sua participação, eu creio em Deus. Não dá pra gente ler todos, ó. Todo esse pessoal aqui, padre Evaristo, de telefone mandou falando, eu creio em Deus. Então tá nessa urna aqui os telefonemas. E aqui os e-mails que a gente for recebendo. E agora sim, nós vamos continuar o nosso papo mais do que importante aqui com o padre Evaristo. Eu chamo essa frase para a gente iniciar do ponto que o padre Evaristo tinha terminado no bloco anterior. Veja só. A fé é um dom que se deve redescobrir, cultivar e testemunhar, para que o Senhor conceda a cada um de nós vivermos a beleza e a alegria de sermos cristãos. A fé agora vivida, né, padre? Redescobrir essa fé. Creio. A fé é esse mistério da relação de Deus com o homem, é dom, que tem natureza humana, tem essa dimensão atraída, mas é Deus que a coloca. Agora, vamos tentar explicitar. Tem um artigo no Brasil Cristão interessante, muito interessante, padre Delair, né? Sobre o Padre Air, acho que é Padre Air. Padre Air, não é? Muito bem, é ele mesmo, né? Padre Air. O que eu creio. Aí agora, José Mendonça, que aliás é um sacerdote muito bom. E até bonito, eu vejo a pessoa, eu creio muito em Deus. Eu gostaria de explicitar essa expressão. Eu creio muito, eu rezo muito, eu participo da missa. Muito bem. Olha, é um aspecto, mas ainda não podemos dizer que é a fé no sentido cristão. Opa, não quero pôr ninguém em crise. É, porque as pessoas falam, Não. Então eu tô louca, né? Não quero pôr ninguém em crise. Eu quero explicitar a fé e aconselharia aos meus irmãos e irmãs a pegarem o catecismo da Igreja Católica, que tem páginas belíssimas. O que é dizer eu creio, o que é dizer eu possuo fé, eu vivo na fé, eu não duvido de Deus. O que significa isso? Porque a gente precisa explicitar, que naquele pensamento feito no artigo, e que o Papa Bento XVI nos convida pelo ano da fé a redescobrir a fé, a reavivar a fé, a testemunhar a fé. A fé que está em nós. Que está em nós, do Deus que eu acredito. Bom, dizer Deus existe, eu não duvido. Eu gostaria de dizer para você e para os que me ouvem, o demônio também acredita que Deus existe. Ontem eu estava lendo isso sobre por amor de Deus, um livro do Frei Elias Velho. O demônio acredita muito mais do que você que Deus existe. Muito mais que eu e que nós. Porque ele sabe. Ele sabe que Deus existe.
E ele viu Deus, ele existiu antes de se afastar de Deus. Ele tentou Deus, né? Ele tentou Deus. Então, isto ainda não é fé, dizer que Deus existe. Sim. Opa, o demônio existe e o demônio treme, diz Santiago. Então, o que significa então dizer eu tenho fé, eu acredito? Significa mais do que admitir. Ah, mas eu todo dia rezo, eu todo dia vou à missa. É uma fonte da fé. São dimensões de aprofundar a fé, mas ainda não é a fé. Né? É alimento a fé, ainda não é a fé. Para poder dizer realmente o que é ter fé, eu gostaria de colocar aquele do qual veio nos revelar a Deus Pai, veio dar testemunho do Pai e ser o rosto mais forte do Pai. Ter fé, viver fé, acreditar em Deus, significa tornar vivo em mim, em você e em nós, nas relações humanas e na vida com Deus, a própria pessoa de Jesus. É atualizar em mim o ser de Jesus. Não basta rezar, não basta conhecer a Bíblia, não basta ir para a missa. Opa! Ninguém mais do que os fariseus e os saduceus e os escribas sabiam de cor a Bíblia e a citavam, mas não a viviam. Né? Mas não tinham fé e morreram sem fé. E Jesus falava declaradamente deles. Opa, então eu tenho fé, eu acredito em Deus. Cuidado, não basta caiados, o religiosismo. A fé, em primeiro lugar, é o encontro pessoal de relacionamento com Deus. E por isso que temos que revivificar a fé. Significa, a fé não é uma posse diária, é um progressivo confronto meu diário com a pessoa de Jesus, buscando de fazer com que cada vez mais Jesus se torne presença em minha mente, em meu olhar, em meu falar, em minhas mãos, em meu corpo, em meu agir, em meu ser. Isto é ter fé. Transformar-se em Jesus. Transformar-se em Jesus. E um pouco mais, ter fé, ipso facto, é apaixonar-se pela vida. Pessoal. É questionar tudo aquilo que no mundo não é fé. Tudo aquilo que é contrário a Deus. Portanto, uma fé sem anúncio, sem questionamento dos erros, passiva, não é a fé de Jesus. A fé de Jesus significa viver Jesus para testemunhar Jesus. Portanto, como diz o apóstolo Tiago, logo após falar que o demônio também admite que tem Deus, ele diz assim, mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a fé com obras. Não a fé quando minhas obras não comprometem aquilo que eu digo. Se eu digo que eu acredito em Deus, acreditar em Deus não é uma questão mental e nem uma autossugestão. Não é uma chavezinha que a gente liga, né, padre? É um processo diário de eu me transformar pela graça de Deus.